Sempre encontramos problemas e sempre os superamos. Mas certamente nunca nos deparamos com tamanho Golias, uma força que se desloca à velocidade da luz, impiedosa, desumana e que promete extinguir 40% dos postos de trabalho nos próximos 10 anos e substituir 96% das atuais tarefas dos contabilistas certificados. Uma realidade e não uma premonição futura. A revolução digital das profissões. Novas realidades, conceitos e tecnologias complexas, rápidas, de fácil acesso e baratas, que substituirão os mais lentos e potenciarão os mais despertos, que formam um emaranhado de ferramentas que não entendemos, mas que, se queremos reforçar o nosso valor junto do tecido empresarial, teremos de compreender e utilizar. Vemos formar uma tempestade de mudança, uma montanha de desafios, difícil de superar, mas que, ultrapassada, trará proveitos incalculáveis para a profissão. Precisamos assim de agir, de antecipar, planear, preparar e executar uma estratégia de reinvenção profissional que hoje, com o arranque do 6º Congresso, transmitiremos a todos os contabilistas certificados. Valores essenciais na era digital, valores que nos tornam humanos, insubstituíveis por máquinas, que temos de fortalecer e revigorar no nosso comportamento pessoal e profissional. Parâmetros fulcrais no ecossistema profissional do futuro, que, uma vez construído, criará mais valor para o contabilista, empresário e economia, reforçando o interesse e fé pública da nossa profissão. Padrões profissionais pelos quais temos de nos pautar e melhor dedicar. Traços que caracterizam o profissional de sucesso. Temos os ingredientes que nos permitirão inovar, reinventar e recriar a nossa profissão, ultrapassando as barreiras e reclamando os futuros momentos de valor. Temos a estratégia que nos possibilitará liderar a profissão digital, restando-nos questionar: colegas, querem timonar ou ser dirigidos pela mudança? Dirigir ou ser ultrapassados pela era digital? Antecipar ou ser colhidos pelos desafios? Agarrar ou desperdiçar oportunidades? A era digital corre à velocidade da luz. E nós, estamos preparados? Sei que unidos e com a nossa ordem vamos conseguir liderar os grandes desafios digitais. Uau, é espetacular ver realmente um ambiente destes, lindo, um bailado fantástico, para receber o mais importante e maior congresso dos contabilistas certificados. É espetacular a adesão que tivemos, todos estarem aqui, muitos colegas a chegar, hoje foi um dia de chuva, já sabemos que são sempre dias complicados, mas com certeza que vamos todos aqui viver um dia intenso. Muito obrigada por esta tamanha adesão, pelo vosso tempo, pelo esforço de todos os que vieram do Sul, Interior, Norte, Centro, Ilhas, bem como de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Macau, São Tomé e Príncipes e tantos países europeus que aqui estão representados. Isto significa que estamos todos juntos, globalmente, a viver esta grande mudança que temos que liderar. É muito importante estarmos aqui, vivenciar isso e sairmos daqui todos mais enriquecidos. Eu diria que a evolução das profissões é hoje afetada por 3 fatores, 3 paradigmas, que explicam o mundo de hoje: mudanças climáticas, mercado global e lei de Moore. Lei de Moore que nos diz, que dita que a capacidade dos computadores dobra em cada 2 anos. Estes 3 fatores mudam o mundo e interagem entre si, exercendo influência na política, geopolítica, mercado de trabalho, ética e sociedade civil. A nós, contabilistas certificados, precisamente podemos dizer que apenas o fator do mercado global nos atingiria. Mas isso não é verdade e não devemos encarar as coisas dessa forma. No entanto, se pensarmos dessa forma, estaremos completamente errados e por isso temos que combater isso mesmo. A nossa profissão é transversal.
A nossa profissão significa que, no exercício das nossas funções, temos que influenciar toda a sociedade e influenciamos nos seus mais variados interesses, isto é, financeiros, ambientais, sociais, familiares e lúdicos. E por isso mesmo temos que nos preocupar também com essas consequências. E eu diria que esta era digital também nos vai levar a outros patamares de relato financeiro, não nos focando só no relato financeiro, mas também com relatórios de sustentabilidade relacionado e com as preocupações ambientais e sociais. E aí será uma das situações em que o contabilista certificado vai criar muito mais valor nas empresas, na economia e no mundo. Tudo isto e não podemos deixar de nos preocupar e de nos inquietar e de nos assustar com toda a tecnologia com que vamos ter que lidar. Sem dúvida que estamos num momento em que a tecnologia, como disse há pouco, está a evoluir tão rápido, mais rápido do que a capacidade humana. Os computadores, nos próximos, a capacidade dos computadores dobra a cada 2 anos, como eu disse. E é expectável, e de acordo com estudos, que nos próximos 10 anos, 800 milhões de postos de trabalho sejam substituídos por ferramentas informáticas. Na nossa profissão, que será uma das mais afetadas, prevê-se que 96% das nossas tarefas sejam substituídas por ferramentas tecnológicas. É assustador? Parece que sim. Agora, assustador é não reagirmos, assustador é não termos soluções. E aqui queria reportar um bocadinho e voltar atrás ao ano 2008. O ano 2008 foi um ano marcante em termos de uma série de situações que aconteceram, que quando estávamos todos focados, e foi a altura em que houve uma das grandes crises financeiras mundiais, e nós estávamos focados exatamente nisso, em números. E nessa altura, em 2008, foi quando a Apple lançou o primeiro iPhone e a Google o Android, e foi o ano em que as softwares que serviram de base para a computação na nuvem e a Big Data foram lançadas. Foi o ano em que todo o modelo financeiro da acomodação foi abalado, com a fundação do Airbnb. Curiosamente ou não, o grande abalo no modelo de deslocação privada deu-se um ano depois com a criação da Uber. A Bitcoin, a mais importante moeda eletrónica, sem possibilidade de rastreamento e necessidade de intermediários, foi lançada em 2008 também. E poderíamos ter muitíssimos mais exemplos. 2008 foi, sem dúvida, o ano da transição da tecnologia, o maior ponto de transição desde Gutenberg. E ninguém percebeu. Estávamos todos focados na maior crise financeira que existia. E, em 2008, podemos ter o exemplo de que foi nessa altura que se começaram a posicionar os eleitores de Trump, do Brexit e dos movimentos radicais que começaram a desenvolver a sua consciência política e social. E onde é que estávamos nós, os contabilistas certificados de todo o mundo, na participação que tivemos e na condução deste processo? Não estávamos. Agarrámos as oportunidades? Não. E agora vamos fazê-lo outra vez, com uma revolução desta dimensão? Não. Vamos estar presentes, vamos estar prontos a influenciar estes grandes momentos que fazem parte da nossa vida, a conduzi-los, a dirigi-los e a virá-los para as melhores potenciais e oportunidades que possamos ter. Mas, com todas estas informações de que vamos perder 96% das nossas tarefas, não nos deixemos desanimar. Aliás, eu diria que isso é entusiasmante, porque as tarefas que vamos perder, as que vão ser substituídas pela era digital, são precisamente as menos relevantes. São aquelas em que perdemos muito tempo e que não trazem know-how, não trazem valor às empresas. E é aqui que temos que ditar a grande diferença, liderando todo este processo. Já ultrapassámos inúmeras adversidades e sempre vingámos, e agora não deixaremos de o fazer. Precisamos de antecipar os desafios que se aproximam, planear uma estratégia para os ultrapassar, prepararmos-nos pessoal e profissionalmente para executar de forma disciplinada e sem distrações o caminho que vamos delinear. O mercado de trabalho exige dinamismo, não tenhamos dúvidas, e nós temos que ser dinâmicos. As novas tendências surgem nas profissões com muita velocidade e não é diferente também para todos nós. Esta flexibilidade é fundamental para apresentarmos bons desempenhos e termos capacidade de endereçar e liderar todo este processo, levando-o àquilo que são as nossas grandes oportunidades.
Não nos podemos focar apenas no cumprimento de obrigações. Caso contrário, seremos superados pela concorrência. E não se esqueçam que hoje a concorrência não são os colegas que estão sentados ao nosso lado, não são os colegas que nos provocam concorrência desleal. A maior concorrência que vamos ter são as ferramentas digitais. Ferramentas digitais que são implacáveis e incomplacentes para connosco. E por isso temos que liderar, temos que vingar neste grande processo. Se queremos ter sucesso, temos que aproveitar as novas tecnologias e delas tirar o maior proveito. Temos que ter a sabedoria como um consultor para ouvir melhor os nossos clientes, perceber as suas verdadeiras necessidades e apresentar-lhes respostas antes mesmo deles colocarem as questões. Temos que mostrar algo que é essencial, visão estratégica. Precisamos de comunicar melhor e de forma mais ágil, prática e perceptível. Apostar no marketing digital, promovendo os nossos serviços de forma mais eficaz e barata. Melhorar os nossos procedimentos internos e incentivar as equipas de trabalho para produzirmos cada vez mais e melhor trabalho. Desenvolver novas competências e aperfeiçoar aquelas que já possuímos. Ser especialista e apostar no mercado global, reforçando a nossa relação com os nossos clientes, criando um ecossistema profissional de plena comunhão. Também gostaria hoje de dizer que se assinalam 500 anos do início da mais corajosa e auspiciosa expedição da história da humanidade. A primeira circunnavegação comandada por um português, Fernão Magalhães, que, tal como ele, e agora nós todos juntos temos que ter esta visão estratégica que ele teve há 500 anos atrás. E aproveitarmos para nos focarmos nos aspectos que nos aumentam, nos valorizam, nos dignificam em termos profissionais. Temos que quebrar o ciclo vicioso em que nos encontramos, sem esperarmos que os outros o façam por nós. Porque se esperarmos, tal como em 2008, seremos novamente ultrapassados. Num mundo constante e em tão rápida mudança, queremos viver, não apenas sobreviver. Temos que nos focar completamente ao completo escopo da nossa profissão e dedicarmos a criar valor. Ao longo destes 3 dias de congresso, temos uma oportunidade ímpar de conhecer os desafios tecnológicos, financeiros e sociais que se avizinham para refletirmos em conjunto e olharmos em frente para ver o caminho que queremos percorrer. De nos capacitarmos que, quando daqui sairmos, colocarmos em prática os ensinamentos que levamos. Tudo o que aprendermos é importante e temos que agarrar as oportunidades para sermos cada vez melhores. Vamos todos juntos reinventar a nossa profissão. A palavra, sem dúvida de mote, é reinventar. E reinventar é uma palavra que só pode trazer sucesso, desde que seja bem conduzida. Vamos reinventar a nossa profissão e criar um panorama que consigamos, como ninguém, aconselhar, influenciar e assim criar impacto, reforçando o interesse público da nossa profissão e promovendo pelo desenvolvimento económico, social, ambiental e político no mundo em que nos encontramos. Os contabilistas certificados são aqueles que mais podem influenciar e dignificar tudo o que diz respeito à prestação de contas e, consequentemente, aos resultados que as próprias economias e a sustentabilidade das empresas apresentem. Vamos agora dar seguimento aqui ao nosso congresso, não vos maçar muito mais e dizer-vos que ao longo aqui destes dias vai-nos estar a acompanhar e contaremos com o inestimável apoio de uma CEO e fundadora do projeto N360, que é apresentadora do programa da RTP Network Negócios, é uma jornalista, empreendedora e jurista de formação e por isso peço a Marta Leite Castro que se junte a nós para dar seguimento aqui aos trabalhos. E acho que vamos ter hoje aqui muitas novidades que com certeza nos trarão muito mais segurança. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora bastonária. Muito bom dia a todos. Quero-lhe agradecer, dar um beijinho. Bom dia. E obrigada pelas palavras inspiradoras. Sempre bom a seguir a uma mulher que admiro pela entrega, dedicação e entusiasmo. Ontem, na reunião de ontem, a organizar este congresso, senti e logo com isso vim logo hoje de manhã muito satisfeita. Acho que a energia é tudo e para começar de manhã é bem precisa. Muito obrigada, senhora. Obrigada. Muito bom dia mais uma vez.
Vamos estar juntos durante esta manhã. Eu vou estar aqui ao longo dos vários momentos a introduzir todos os oradores, também a moderar um congresso que irá ocorrer por volta das 12 horas, exatamente sobre o papel, o vosso papel, que é um papel tão importante. E é tão interessante ter ouvido as palavras da senhora bastonária e ouvir aquilo que eu considero o que é mais transversal entre todas estas áreas com que eu tenho lidado nos negócios, que é um momento de reinvenção total, não tenho a menor dúvida. E isso é tão bom, se pensarmos bem, é um desafio, é bom acordar com desafio, e esse é um desafio que eu acredito que seja diário para todos nós. Quero deixar aqui algumas notas importantes, algumas notas mais técnicas, mas que são, sem dúvida, também relevantes para que possam acompanhar todos os detalhes desta manhã e, obviamente, do dia que vai acontecer. Então, devem e podem seguir a app OCC Congresso. Para instalar, se tiverem alguma dificuldade, podem também pedir ajuda às pessoas identificadas aqui para esse efeito. Podem e devem também colocar questões, perguntas que queiram pôr aos oradores, também às pessoas que vão estar comigo no debate, sobre aquilo que considerem pertinente ser abordado. Uma outra questão é para aqueles que necessitem de auriculares. Há também disponíveis auriculares no stand da OCCC no Congresso. Por outro lado, uma excelente notícia para aqueles que já estão um pouco nervosos, que é: vou ficar sem bateria esta manhã, ou este dia, porque é um dia exaustivo. Não, existem ao longo também deste dia vários pontos em que podem carregar os vossos telemóveis. Eu acho que isso também é muito bom, porque hoje em dia, de facto, não é possível estarmos aqui sem estarmos conectados. Tenho agora a honra de chamar a este palco o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Bom dia a todos. Não estava previsto eu vir à sessão de abertura e por isso muitos de vós devem estar a perguntar o que é que eu vim aqui fazer e se eu vim aqui anunciar mais alguma coisa para deixar-vos mais intranquilos, como por vezes acontece. Mas a verdade é que, no quadro daquilo que é o trabalho que faço diariamente, de trabalhar com todos os players, incluindo a Ordem dos Contabilistas Certificados, conversei esta semana ao telefone com a senhora bastonária sobre um tema que, porventura, todos estarão a pensar, que é o tema do SAFT. E no decurso dessa conversa, em que estávamos a combinar algo que gostaria daqui partilhar hoje convosco, a senhora bastonária disse-me: bom, se pudesse ir à abertura do Congresso para divulgar aquilo que acabámos de combinar, seria muito simpático. E eu, naturalmente, correspondi àquele que foi mesmo o simpático convite da senhora bastonária, e de poder estar aqui, sem prejuízo de vir também à sessão de encerramento, para não só cumprimentar-vos, mas para vos dizer que naquilo que é o projeto do SAFT, que é um projeto que reputamos de grande importância para o país, nós assinalamos, aliás, que em 2008 nós fomos o primeiro país a poder adotar aquela que foi uma recomendação da OCDE, que foi exatamente implementarmos o SAFT da contabilidade. E aquilo que nós agora queremos fazer com esse fecheiro é potenciar a sua utilização. E potenciar a sua utilização no quadro daquilo que é a simplificação da relação entre o Estado, a administração fiscal e os profissionais e os contribuintes, mas também de potenciar este instrumento como combate à fraude e evasão fiscal, que é, aliás, um desígnio de todos, de toda a sociedade, mas também, por outro lado, de aproveitar este instrumento para que este instrumento contribua para a qualidade dos dados que são reportados às nossas instituições de estatística nacional, para dar apenas um exemplo. É esta importância que temos deste instrumento que vocês tiveram a capacidade de implementar, que já hoje o preenchem, que nós vimos, em primeiro lugar, essa possibilidade de poder alimentar o preenchimento da IES, mas, mais importante, como disse, esta possibilidade de ter a fiabilidade das estatísticas e de ter um papel importante no combate à fraude e evasão fiscal. Mas nós, quando fazemos e quando implementamos estes projetos, temos que os implementar com os nossos parceiros. E é por isso que, desde o início, envolvemos a Ordem dos Contabilistas Certificados, mas também procuramos envolver
aqueles que também são os destinatários desta medida, que são os vossos clientes, as empresas. E é por isso que criámos um fórum permanente entre as confederações patronais que têm assento na concertação social e onde reunimos para discutir a implementação deste projeto. E quero também assinalar, e sabendo eu e quebrando mais uma vez o protocolo que não se deve fazer cumprimentos institucionais, mas quero aproveitar para cumprimentar o representante da Casa Civil, Sua Excelência, o Presidente da República, e quero, na sua presença, testemunhar o seguinte, testemunhar o empenho de todos os partidos na Assembleia da República para que este projeto, o SAFT, possa ser implementado, mas possa ser implementado com as devidas seguranças e cautelas, e é por isso que nós não fomos alheios àquilo que era a preocupação do excesso de informação que eventualmente estaria a ser passado através deste ficheiro e que seria informação que, de certa forma, poderia colocar em causa a confidencialidade de dados das empresas e segredos comerciais. E é por isso que, no quadro da Assembleia da República, definimos um procedimento que, através de um decreto-lei que deverá ser aprovado pelo Governo, vai-se fixar os campos que não são de acesso imediato por parte da autoridade tributária e que apenas podem ser de acesso no quadro daquilo que já hoje é possível na lei, que é no quadro de uma inspeção, garantindo a segurança e a confidencialidade desse mesmo ficheiro e desses mesmos dados. Ora, no quadro do mandato que temos então da lei, aprovada pela Assembleia da República, decidimos que esse decreto-lei deve ser visto previamente pela Comissão Nacional de Proteção de Dados e vimos também que esse decreto-lei, que vai identificar quais os campos do SAFT que efetivamente devem ser objeto de exclusão da sua divulgação imediata, e por isso esse decreto-lei será feito no quadro desse fórum permanente que tem a Ordem dos Contabilistas Certificados, que tem também as confederações patronais, e será depois sujeito a parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Tudo isto envolve também um desenvolvimento adicional de sistemas, e é por isso que temos que envolver e temos envolvido a Associação das Software Houses, e é por isso também, e temos a consciência que as pequenas e médias empresas poderão ter que fazer adaptações aos seus sistemas, que poderá ser um custo adicional, que, com o Ministério da Economia, lançámos uma linha de crédito para financiamento das pequenas e médias empresas, dos investimentos que tenham que fazer nas modernizações de sistemas informáticos que sejam necessários para acompanhar a implementação de obrigações de natureza fiscal, como é esta, por exemplo, do SAFT. E combinámos também, entre todos, confederações patronais, ordem dos contabilistas, que este trabalho é importante ser feito, que é importante implementar bem o SAFT da contabilidade e a sua obrigatoriedade de entrega e que o vamos fazer para que o exercício de 2020, e já não o exercício de 2019, seja integralmente feito com as novas regras, mantendo-se as regras atuais ainda para o exercício em curso. Quero por isso dizer que aquilo que estamos a fazer é caminhar com segurança e envolvendo todos, e tendo a consciência que este é, porventura, do ponto de vista da administração fiscal, de uma administração fiscal ao serviço de todos, que é, porventura, a seguir ao e-fatura, a maior revolução do ponto de vista de termos um sistema justo, e só há um sistema fiscal justo se nós combatermos de forma implacável aqueles que não querem cumprir. Muito obrigado a todos e um bom congresso. E agora é o momento também de termos aqui no palco mais um orador. É o antigo diretor no Executivo e CFO do Grupo Jerónimo Martins e atualmente é o vice-presidente da IFAC. Vamos dar as boas-vindas a Alan Johnson.
Senhora Bastonária, excelentíssimos convidados e convidadas. Meu nome é Alan Johnson, sou vice-presidente do IFAC, a Federação Internacional de Contabilistas Certificados. Sou eu mesmo um contabilista certificado. E é com orgulho que represento a nossa profissão a uma escala global. A OCC é um membro entre mais de 165 membros, distribuídos por mais de 135 países. Através dos nossos membros, prestamos auxílio a mais de 3 milhões de contabilistas certificados, uma força até conta no contexto econômico mundial. E foi com um orgulho que no ano de 2017, em Bruxelas, eu assisti à entrada do OCC na família IFAC. Eu peço a vossa tolerância, mas devido a uma sugestão que eu fiz alguns dias atrás, eu vou continuar em inglês. I commend OCC's engagement with and commitment to the profession's global development in Latin America, the Mediterranean, and in Africa, particularly for the Lusophone countries. And also, of course, for your support for Portugal's entrepreneurs and businesses of all sizes. Thank you very much for the invitation to speak with your members today about our profession and about its future. And throughout my messages, there will be one simple message which Senora Paola de Bastonare has already mentioned. The future of our profession is for us to shape. It is in our hands and in no one else's. I will look to the future through the lens of several pressing issues. The role of the future-fit professional accountant, fighting fraud and corruption, as the Undersecretary of State has already mentioned, sustainability, and the profession's relationship with small and medium-sized companies. But first, to set the scene, I would like to discuss the state of profession globally and in Lusophone countries. IFAC's latest survey indicates that just over 3 million professional accountants provide a gross global economic contribution of over $550 billion US. Of the just over 3 million professional accountants, nearly 1 million are here in Europe. Asia is catching up very quickly, and the growth in smaller markets such as the Middle East and Africa is notably very strong. And although country-specific data is difficult to get, we know that in South America and Africa, where the Lusophone countries are mostly concentrated, the share of professional accountants in the working population is still quite low, at less than 0.2% in both cases. What our research does show, however, is that high numbers of accountants correlate with high GDP per capita and the Human Development Index. Conversely, a low share of accountants correlates with low performance on these key metrics. Portugal operates in a much more developed region of Europe, where we have about 0.5% of accountants in the workforce. The representation of and institutional support for accountants in Lusophone countries is a mixed story. Some countries, such as Brazil and Portugal in particular, have strong professional accountancy organizations, and that are also IFAC members and work very closely with IFAC, and we're, of course, very grateful for that. There are others, like Mozambique, who have applied this year to become an IFAC associate member, and I look forward to welcoming them at our council meeting in Vancouver in November. And there are, of course, other Lusophone countries that have not yet got professional accountancy organizations, and it's for all of us, and with the help and support of OCC, that we ensure that they become members and associates of IFAC. This is part of the value of such a conference today. We are looking at the profession's future and how international collaboration can lead to better outcomes for the citizens, better outcomes for the economy,
and better outcomes for society at large. The role of the professional accountant is changing with the digitization of the economy, as we've heard from Paula. And this is an opportunity for accountants to move into broader value-added roles. IFAC sees 7 emerging roles for accountants. First, the co-pilot, leading strategically, facilitating change, influencing people and decisions. The navigator, steering an organization towards value creation and sustained profitability by providing decision-relevant and actionable insights. The brand protector, we protect and manage the organization's brands and reputation through our stewardship of tangible and intangible assets and the opportunities to create value. Storytellers, we tell good stories. We enlighten all stakeholders on the organization's narrative, how it creates value over time, and the opportunities and challenges it faces. And finally, and we can't ignore this word, digital and technology. We drive data-based business that utilizes digitalization to make decisions and grow. We are process and control experts. We drive efficiency and effectiveness of end-to-end processes and workflows within and across the organization. And finally, and probably the most important of all, we are the trusted professional. We challenge the organization. We help them when they need it with professional objectivity and live the ethical principles of professional accountancy. The Code of Ethics Professional Accountants produced by ESBA and facilitated by IFAC is the gold standard for such principles. The role ethics plays in the work of professional accountants cannot be overemphasized. It is absolutely critical to fulfill our public interest mandate and to support efforts to fight fraud and corruption throughout the global economy, improve audit independence, and deliver sustained and improved corporate governance. I would now like to turn very quickly to the profession's role in fighting fraud and corruption. The annual cost of fraud and corruption is at least $2.6 trillion every year, or 3% of global GDP. This is a huge amount, surpassed only by the human cost, which of course disproportionately impacts the world's poorest citizens. Working with public, private and civil society institutions, the profession has a major role to play in effective responses to these challenges. And IFAC's research tells us that a strong accountancy profession is correlated with lower levels of fraud and corruption. Key to the profession's global impact are the international standards of IFAC and its member organizations which support them. In this regard, IFAC commends the work undertaken by OCC as it works with CNCP on public sector accounting standards and with the Ministry of Finance on ethics standards. We thank you for your work that you do to highlight both the International Public Sector Accounting Standards and the Code of Ethics here in Portugal, and for contributing OCC's views to the standard-setting process across all of IFAC's standard-setting boards. Another hot topic, which the Bastonare has also mentioned, is sustainable development. And we have to ask ourselves, why is it important? Well, by 2050, there will be 9 billion people living on our planet, and climate change will exacerbate the myriad of challenges that we all face. Sustainability is now a critical issue that has to be tackled by international institutions, by governments, by regulators, by investors, by young people, tomorrow's consumers, tomorrow's leaders. And our profession has a key role to play. And given this reality, the United Nations has set out 17 Sustainable Development Goals, each of which has a set of targets to achieve by 2030. 2030 is not far away. It's only 11 years. I congratulate Portugal for your tremendous work on the SDGs.
A UN-backed study in 2019 ranked Portugal 26 out of 162 jurisdictions for its performance compared to the SDG targets. This is an exceptional achievement. And having said that, we and many, many countries around the world still have a long way to go. We should think clearly about how to realize the future we want. A long-term inclusive multi-capitals agenda is an integral part of IFAC's vision and of the accountancy profession, and as an enabler of strong, sustainable organizations, financial markets, and economies. Integrated reporting has helped deliver greater awareness of long-term value creation. And around the world, more organizations understand the need to increasingly align their corporate purpose with societal needs, rather than base governance on the primacy of shareholder returns only. IFAC helped establish the International Integrated Reporting Council and maintains an important strategic relationship with the IRC. We continue to call on the G20 to adopt the International Integrated Reporting Framework. This would align reporting outcomes with G20 priorities of sustainable and inclusive development. I would like to now turn to small and medium-sized enterprises, the engine room of both global and national economies, and certainly the engine of growth in Portugal. IFAC supports the reduction of overburdensome regulations to make it easier for businesses to operate. It is also important that these companies use harmonized accounting standards that are appropriately scaled and for their size. For SMEs in particular, there's a great opportunity to adopt integrated reporting to drive their business objectives. This will help SMEs better understand and manage how they create value, as well as how they can report on the value that they create. And as IFAC's global small and medium practice survey reveals, many of you are also focused on investing in new technology and training to grow your practices, and IFAC applauds your proactivity on this critical issue. To conclude, I ask a question: how can accountants raise the bar? The answer lies in embracing a holistic approach for our profession in the future. As technology advances to continue to create efficiencies, finance managers and accountants will increasingly be freed up to help with more strategic aspects of the business. The United Nations 2019 Sustainable Development Goals Status Report identified the need for a digital revolution for sustainable development to be successful. We must work to enable business that use better structured data to drive greater insight, better decision-making, and enabling growth. And after some corporate failures, people often ask, where were the accountants and those charged with governance? Well, our response should be very authentic. If we have been part of the problem, let's admit it, and let's work hard to improve. But the profession is where it always has been, at the cutting edge, developing its competencies, and doing all it can to minimize corporate failures through ethical and professional practice. The accountancy profession has an extraordinary role to play in the sustainable development of economies. We are the only truly global profession that shares global standards, including a code of ethics, that demonstrates our values and highlights our public interest mandate. So as we consider the best ways to attract future talent and increase our diversity, these standards will enhance mobility and provide opportunities for accountants. We have a tremendous opportunity to support the United Nations Sustainable Development Goals while speaking the language of the next generation and the next talent that we expect to attract to our profession. Enhanced external reporting, education, and ethics are all areas that are fundamental to achieving the SDGs. And they are, after all, amongst our profession's key strengths. By taking a holistic view, it is easier to see how our professional skills and our overall preeminence in global connectivity and our tremendous assets to help solve the world's biggest sustainability issues and attract the next generation talent.
Ladies and gentlemen, Signora Bastonaria, I thank you once again for the opportunity to speak to you. And on behalf of IFAC, I would like to recognize OCC's leadership team for all the work you do to enhance our profession in the public interest. And I wish us all a successful conference. Thank you.